Fala nação tricolor, fala família Tricolaço FC, Felipe Sandri na área para falar de mais uma apresentação vexatória do São Paulo Futebol Clube, né? Na verdade eu vou fazer um pouco diferente, pessoal. Eu acho que, assim como eu, vocês devem estar cansados de ouvir só lamentação, só xingamento, só a gente falando mal desses jogadores. Não que eles não mereçam, né? Eles merecem e muito. O São Paulo perdeu de 1-0 da Chapecoense na Arena Condá, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi um resultado absolutamente normal. Nem o torcedor mais fanático do São Paulo ia imaginar que o São Paulo ia conseguir essa quarta vaga, essa vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, com o Grêmio jogando com o Corinthians, aquele Corinthians ridículo. Se não fosse demérito dos outros times, teria caído para a segunda divisão. E o Grêmio, que é um time 1000 vezes melhor, um time que tem pegada, um time que tem jogadores sérios, um time que tem um treinador de fato, um time que tem uma filosofia de trabalho, merece estar nessa quarta colocação na fase de grupos da Libertadores, em detrimento desse time do São Paulo, que para mim é um bando de bunda mole, é um bando de jogador, na verdade, que está preocupado só com as férias, preocupado em tirar selfie ali com a mulher, com a esposa, com os amigos, com os parças. Não que isso seja problema, muito pelo contrário, eles seriam merecedores se eles tivessem de fato colocado essa camisa aqui e tivessem realmente entendido o tamanho do São Paulo e o que é ser jogador do São Paulo, o que essa torcida merece. O São Paulo, há 8 anos, pelo menos, virou um time de chacota para os adversários. E muito disso se deve a jogadores como o Sr. Nenê, a jogadores como o Diego Souza, Edmar, como o Hudson. Galera, não dá pra gente pensar em ser campeão brasileiro ou pensar em Copa Libertadores com um bando de bunda mole desses jogadores que a gente tem. Na minha visão, eu acredito que seria melhor o São Paulo nem ter conseguido essa vaga na fase de pré-Libertadores, porque se continuar com esse elenco, se continuar com essa diretoria que a gente está aí, se continuar com essa filosofia, com esse pensamento ridículo de time pequeno que a gente está tendo nos últimos anos, a gente vai cair na pré-Libertadores. E aí é mais uma história, é mais um capítulo vexatório para a gente virar motivo de chacota para colecionar, né? Porque a gente vem colecionando isso há pelo menos 7, 8 anos. Então, no meu modo de ver, pessimamente a gente foi classificado para a pré-Libertadores e tem gente que comemora. O senhor Diego Souza comemora isso, acha que foi um bom ano para o São Paulo. Esse Diego Souza que, na verdade, junto com o Nenê, junto com o Hudson, junto com o Edmar, junto com uma barca que eu já falei aqui, deveria ser expulso do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo devia fazer uma limpa se a gente tivesse um presidente decente, uma diretoria que de fato pensasse o que é a grandeza do São Paulo. Esses caras não deveriam ter nem espaço para de repente assistir jogo do São Paulo no Morumbi, quanto mais jogar, vestir essa camisa e defender as nossas cores. Então eu não vou ficar mais enchendo o saco de vocês, galera, falando mal do São Paulo, desses jogadores de merda que a gente tem, porque é mais do mesmo, vocês sabem disso, o resultado não seria diferente. Infelizmente a gente está classificado para essa pré-Libertadores, que para mim é um castigo que o São Paulo vai ter se continuar com esse mesmo elenco. Eu vim aqui, na verdade, para trazer uma informação e é mais uma informação assim que é para deixar o torcedor são paulino com a pulga atrás da orelha. Não é com a pulga atrás da orelha, é com o elefante atrás da orelha. A diretoria do São Paulo está de olho no Cardona, o camisa 10 do Boca Juniors. Cardona, o colombiano de 25 anos. O São Paulo tem ele como sonho de consumo para a próxima temporada. É um bom jogador? É um cara habilidoso? É. Mas galera, vocês que de repente não conhecem o Cardona, eu convido vocês a pesquisarem um pouco mais a respeito desse cara. Esse cara é totalmente desagregador, é um cara que tem problema extracampo, é um cara de difícil convívio. O São Paulo está baseando o elenco, a filosofia de trabalho dele, quer trazer um cara para ser o ícone, sendo o Cardona. Então assim, tá tudo errado, tá tudo errado. E fora que ele tem vencimentos assim astronômicos, né? Ele ganha, se não me engano, em dólares, porque ele é um jogador do Monterrey, ele está emprestado para o Boca Juniors por 1 ano e meio. Esse empréstimo está acabando agora no final do ano. E o Monterrey já sinalizou, falou, ó, se o Boca quiser ficar é tanto, agora se ele não quiser ficar, ele vai retornar pra gente aqui que a gente vai tentar reaproveitá-lo. Eles não querem mais emprestar e a diretoria do São Paulo quer ele como empréstimo. Só que mesmo empréstimo, ele vai ganhar mais do que o teto salarial do São Paulo, que é de 500 mil reais. Ele ganha em dólar. E isso ultrapassa muito o teto do São Paulo. Então como que a gente vai estourar o nosso teto trazendo um cara que é um cara enxaqueca, que é um cara problema, sendo que a gente já teve Cueva recentemente,
sendo que a gente tem senhor Nenê, sendo que a gente tem Diego Souza e outros que causam enorme problema e causam a panelinha. Como que a diretoria ainda quer trazer um cara como esse? Então, assim, quando vem nomes como esses, galera, e aí vem Léo Pelé, e aí vem Igor Vinícius, nada contra esses caras, mas isso mostra que a diretoria do São Paulo, o senhor Raiz, está completamente perdido. Ele perdeu a mão, ele não sabe o que ele faz. Ele não é capaz de montar um plantel com jogadores compromissados, com jogadores que entendam o que é o São Paulo Futebol Clube, sem essas loucuras de trazer um cara de 25 anos problemático. É um bom jogador? Ele tem técnica, é um cara que tem visão de jogo, joga bem, só que ele vai trazer mais problemas do que soluções. A gente já teve um exemplo disso muito claro com o Cueva, e parece que a diretoria não aprende. Então, galera, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Raí tá certo de ir atrás desse tipo de cara. Na minha humilde opinião, ele tá totalmente errado, perdido, e na verdade não tá entendendo o que o São Paulo tá precisando. A gente precisa de um time com jogadores sérios, com jogadores que queiram jogar no São Paulo, com jogadores de personalidade, com jogadores que entendam as cores, o peso dessa camisa aqui e deem o sangue em campo. E não um jogador que vai fazer biquinho como o seu Nenê, que vai ter problema extracampo como o Cardona e etc e tal, que a gente está cansado de ver. A gente precisa de todas as maneiras trazer o São Paulo de volta. Então, galera, vamos fazer barulho, seja nas redes sociais, seja de forma que for, claro, sempre com educação, sem violência, mas vamos cobrar esses caras, porque se a gente deixar e ficar quietinho, agora nesse mês aí que é férias e tudo mais, eles estão trabalhando ali, ó, os bastidores e vão fazer do São Paulo o pior São Paulo desses últimos anos. Se a gente não prestar atenção, se a gente não se unir, se a gente não cobrar Raí, senhor Leco e toda essa diretoria medíocre aí do São Paulo, o São Paulo vai se apequenar cada vez mais. Então, galera, pelo amor de Deus, espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês consigam e vamos tentar fazer uma corrente aqui para que a gente consiga acordar essa diretoria, mostrar que esse tipo de jogador não vem para o São Paulo. A diretoria do São Paulo não vai fazer mágica, mas deixando de contratar problema já pode ajudar muito o nosso São Paulo. E agora, trazer esse tipo de jogador e trazer Léo Pelé, e aí é desandar, aí é perder totalmente o tino, perder totalmente o objetivo, e aí é mais um ano que a gente vai ficar na fila, e talvez sendo o pior ano da história do São Paulo. Galera, desculpa o desabafo, eu aguardo os comentários de vocês aqui, tamo junto, tá complicado, mas vamos até o fim, porque esse time aqui merece, essa instituição aqui nunca vai acabar. A gente tem que tentar ajudar de toda maneira para esse time aqui, ó, voltar ao lugar que ele merece.